aí, gurizada? Estamos de novo aqui no aulad.com.br. Eu sou o Bira, professor de literatura, e nós vamos trabalhar hoje o realismo. Eu passei vários vídeos falando do tal do Machado de Assis, e hoje eu vou falar dele. Só que, pessoal, obviamente esse cara tem uma obra muito vasta, né, enorme, né, frequentemente as obras dele são leituras obrigatórias em vários vestibulares, universidades Brasil afora, né, cai no Enem também, mas hoje eu vou trabalhar com vocês, assim, o geral do realismo e vou comentar sobre ele, né. Mas antes da aula, mandaram um recado lá pra minha pessoa dizendo assim, Bira, tu é muito estático, cara, tu tá parado aí, normalmente tu te mexe mais, então tá, né, eu vou dar aula hoje, vou dançar aqui, né, pra vocês, vou mais pra frente aqui, ó, né, vou voltar, vou fazer um Matrix aqui, ó, bullet time, né, vou tentar me movimentar mais aí pra agradar o nosso público que tá assistindo, visualizando demais os nossos vídeos. Agradecer todo mundo aí pela parceria, certo? Pelas curtidas, as compartilhadas aí, continuem fazendo, estudando e fazendo isso aí pra nós, certo, pessoal? Então vamos voltar aqui pro realismo. E o que nós precisamos saber, pessoal? O realismo, ele é no século XIX. Ok? O que significa isso? Peraí, o romantismo também é no século XIX. Lembra as aulinhas anteriores ali? Que nós estudamos a prosa, a poesia? Pois é, né, pessoal? Lembrem que o romantismo é na primeira metade do século XIX, certo? Digamos ali, a partir de 1830 até 1850, no máximo 1860, certo? Agora o realismo vai de 1860 até o início do século XX. Machado de Assis, por exemplo, vai falecer em 1908. Então, o realismo ele está inserido no final ou na segunda metade do século XIX, certo? E também, para vocês não esquecerem, isso é fundamental, o realismo tem como principal característica o quê? Antirromântico. Não serve mais para os realistas, em especial para o Machado de Assis, aquelas estruturas, aquelas formalidades, aquele sentimentalismo romântico. Não, velho. Agora o negócio é mostrar a realidade, observar, analisar, não se intrometer. Não tem mais subjetividade. Ele vai retratar exatamente o que está acontecendo, a realidade. Certo? Então, pessoal comigo aqui, ó, vamos lá. Contexto histórico. Notem que o contexto histórico já é diferente também do romantismo. Lembra? O romantismo é lá a chegada da família real, a independência do Brasil, o primeiro reinado. Lembra? Olha aqui o contexto da segunda metade do século XIX. Segunda Revolução Industrial. Cara, a produção industrial só cresce, né? O capitalismo agora está em ebulição mesmo, né, pessoal? Então, aqui a produção vai aumentar. Nós vamos ter galpões lotados de pessoas produzindo, nós vamos ter o movimento operariado também no final desse século, tá? Tudo direcionado à segunda Revolução Industrial, que vocês vão esmiuçar mesmo com o professor de História do Brasil aqui no aulad.com.br, certo? Segundo reinado, Dom Pedro II, né, pessoal? Então, o finalzinho da época imperial aqui no Brasil. Capital continua sendo o Rio de Janeiro, né, a nossa grande capital do século XIX, e dois momentos importantes dessa época. 1888, a abolição da escravatura, Lei Áurea, né, assinada por uma burguesa, sangue azul, né, e nós temos a proclamação da República em 1889, um ano depois, ou um pouquinho menos de um ano depois. Esse é o contexto do realismo. Notem que é um contexto completamente diferente do contexto do período anterior ao romantismo. Certo? Vai influenciar bastante aqui a nossa figura, o grande Machadão. Certo? Então, vamos em frente. Pessoal, olhem uma pintura realista. Se vocês lembrarem das pinturas que eu usei lá no romantismo, já tem diferenças aqui significativas, certo? Né? A liberdade guiando o povo, fiestas, né? A sociedade burguesa. Não, pessoal, olha agora aqui, peneiradoras de trigo, do Gustave Colbert, né? Pessoas trabalhando, a realidade, o dia a dia, né? Uma mulher ajoelhada, usando a peneira, separando o trigo, né? Olha só, uma situação extremamente realista, tá? Então, notem que não vai ser só a literatura, a pintura, as artes plásticas vão representar esse momento também, certo? Vamos em frente aqui. Pessoal, nós temos novos valores também, né? A segunda metade do século XIX
ela tem novos focos, né? Vão aparecer novas teorias, modificações sociais importantes, e isso vai influenciar, obviamente, a produção literária da época, ok? Engajamento social e político, ou seja, agora vai ter crítica, velho. Agora tem problema, tem que mostrar o problema. Não dá mais para ter aquele finalzinho feliz. Olha, até pode aparecer, mas na verdade tem que aparecer a realidade, né? E tem que aparecer exatamente como a situação está se desenvolvendo, né? E vai ser observado e criticada cada observação, certo? Novas ideologias, novas formas de pensar, o marxismo, por exemplo, né? Vai influenciar muito aqui essa geração, certo? Retrato fiel da sociedade. Lembra que lá no romantismo ele era maquiado, era aquela constante, aquele equilíbrio. Não, cara, agora vai ser fiel realmente, vai mostrar todas as classes, né, com fidedignidade e vai mostrar os problemas que tem nela, ok? Teorias científicas. Pessoal, eu não vou adentrá-las, né, agora nessa aula. No próximo videozinho eu vou trabalhar cada uma delas, o determinismo, o positivismo, o darwinismo, mas nós temos correntes filosóficas, científicas muito importantes no final desse século, que nos influenciam até hoje, ok? Mas nós temos novas teorias aí e elas estarão presentes aqui na produção realista, certo? Crítica às instituições. Vou dar um exemplo, na verdade dois. A Igreja Católica, por exemplo, a instituição igreja, né, o clero, vai ser criticado aqui. E uma outra instituição, o casamento. Olha só, cara, estou falando de duas instituições muito fortes, enraizadas, né, que têm sua influência social, elas aqui vão ser analisadas, certo? E para fechar, o realismo, ele tem assim uma visão de transformar a realidade. Não é só mostrar como é. Tá? Mostrar é fácil, só que através da arte tu pode ver os equívocos dessa sociedade, os problemas que nós estamos enfrentando e não vamos repeti-los, né? Ou vamos tentar mudar essa situação. Então, a partir de agora, a literatura ou toda a produção artística ela tem que ter um engajamento, auxiliar nas mudanças dentro de cada contexto ou dentro dessa sociedade brasileira. Certo? Então esses aqui são os novos valores do realismo, ok? Vamos seguir em frente aqui? Velho, olha só que interessante. Nós tivemos muitos autores na Europa que influenciaram aqui o realismo no Brasil. Vocês conhecem todos eles. Olha aqui, ó, olha o primeiro, Gustave Flaubert, sua principal obra, Madame Bovary. Olha quem está de volta, né? Ali, olha só, Madame Bovary, o nome da minha princesa. Já estava com saudade dela. Honoré de Balzac, cara, ele tem uma obra vastíssima e foi em todos os degraus possíveis da literatura realista. Charles Dickens, um grande escritor, também influenciou muito a literatura realista aqui no Brasil. Essa de Queiroz, pô, o grande realista português que tinha umas alfinetadas com Machado de Assis, eles trocaram umas farpas, mas havia um respeito mútuo, no final eles acabaram se dando bem. O Essa de Queiroz é o Machado de Assis deles. Tem quem diga que o Machado de Assis é nosso Essa de Queiroz. Olha a influência, né? Stendhal, Zola e um cara que eu sou muito fã, o Dostoiévski, né? O realista lá da Rússia. Figura brilhante. Olha quem são os escritores realistas, pessoal. Só gente de gabarito, só gente boa. Cara, se tu usasse o teu tempinho aí de férias para ler uma dessas figuras, tu vai estar fazendo um investimento na tua vida cheia. Olha, aqui só tem gente boa e muitas obras maravilhosas, certo? Todos influenciaram bastante o realismo aqui no Brasil, ok? Vamos seguir? Características do realismo. Se vocês notarem, lembrarem das aulinhas anteriores sobre o romantismo, olha só as características. Todas são o quê? Exatamente o contrário do romantismo. Olha ali, ó, objetividade, não tem mais subjetividade. Verossimilhança, palavrinha feia, né? Dá pra botar o nome de um hamster, né? Olha só, vero, verdade, semelhante, né? O mais próximo, o mais semelhante à verdade. Descritivismo, para mostrar uma realidade tu tem que retratar bem ela. E para te retratar ela, tu tem que descrever com muitos detalhes, né? Essa situação. Então as obras vão ser longas, cheias de detalhes, certo? Razão, observação, análise. Então o realista agora observa de fora, não usa sentimentos, né? Analisa, observa a situação e pum, vai lá e joga no texto para nós mostrando exatamente essa realidade,
certo? Universalismo. De novo, né, pessoal? O romântico é individualista, é eu. Não, o realista é universal, serve para todos, para a comunidade, para a sociedade. Todos têm que estar inseridos dentro desse contexto, tá? E todas as pessoas têm os mesmos problemas, né? As pessoas passam por problemas sociais ou até mesmo sentimentais, não tem problema. Só que o sentimentalismo é uma coisa romântica. Agora aqui vai ser objetivo, vai mostrar realmente a situação, certo? Que está inserido cada indivíduo. E o retrato fiel das personagens. Então, vai ter uma análise aqui, a psicologia vai adentrar. Cada personagem vai ter uma finalidade, uma função, as suas ações serão analisadas. E vão ser fiéis essas análises. Vai ser exatamente como cada pessoa, ou no caso da obra, cada personagem é. Certo? Então, estas são as características do realismo. Ok? Seguindo aqui, ó, quem é o autor, gurizada? Pô, tô me tremendo todo aqui, né? Passei várias aulas falando dele. Machado de Assis. Cara, esse cara brilhante. Autodidata, começou a falar com 2, 3 anos de idade, falava línguas, aprendeu sozinho. Fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Infelizmente a ABL hoje em dia, né, tá com seus problemas, mas ele tem a sua cadeirinha número 1 lá. Uma figura brilhante, inovador, pioneiro, obras de representação mundial. Cara, eu posso ficar aqui horas falando do Machado de Assis. Mas o que nós precisamos saber dele? Quais são as principais características dessa figura aqui, que sou muito fã, diga-se de passagem? Características pessoais do Machadão. Aprofundamento psicológico. Ele vai analisar mesmo cada um dos seus personagens, certo? Análise de comportamento ou comportamental. Então, tudo que se passa, que está em volta ou no entorno desse personagem ou das suas ações, o Machado vai analisar, nos mostrar, e nós vamos ter assim um retrato fiel de como é cada personagem que ele cria, né? Vou dar um exemplo rápido aqui, a Capitu, por exemplo, lá do Dom Casmurro. Cara, a gente sabe tudo sobre ela, né? As feições externas, sua forma de pensar, suas análises, seus trejeitos, cara, todos os o detalhamento desse personagem o Machado passa para nós, certo? Crítica e ironia. Rapaz, esse cara, eu vou até dizer pra vocês, eu acho ele o autor mais irônico da literatura brasileira. E ele consegue usar dessa ironia maravilhosamente bem. Desde a mais refinada até a corrosiva. Ele vai lá e cutuca, assim, ó, te dá um dedo no baço aqui, sabe? Mas ele faz isso com maestria, tá? Com muito humor também, ele vai usar do humor na sua obra e vai criticar todas essas ações, situações que ele vai nos apresentar, certo? Cara, assim, ó, Machado de Assis, como eu disse para vocês, ele tem uma obra vastíssima. E essa obra é dividida em 2 fases, tá? Olha só, ele tem essa primeira fase chamada de romântica. Que estranho, né? Ele é um autor realista. Pois é, né, pessoal? Mas ele escreve as suas primeiras obras quando o romantismo ainda estava, digamos assim, ó, quase no ápice, já na decadência. Então ele vai ter uma influência ainda daquela situação da primeira metade do século XIX. É uma geração que a gente chama de preparatória, tá? Onde estão inseridos aqui, ó, A Mão e a Luva, Helena, e aí a Garcia, A Ressurreição e tal. Obras que já mostravam um domínio da língua e já características do realismo que vai implodir já na próxima fase, certo? E assim, ó, essa é a segunda fase do autor, ó. Essa é a mais importante. E gurizada, aqui eu resumi muito a produção da obra dele, né? A gente vai analisar depois, em cada videozinho, essas obras. Hoje é o geral. E outra, coloquei as 2 fases aqui da sua produção, mas posso dizer também que o Machado de Assis fez crônica, fez teatro, fez poesia, tem cartas, cara, ele tem estudos, ele tem uma obra vasta mesmo, eu tô batendo nessa tecla. Mas vou me prender hoje, nessa segunda fase, chamada fase realista, de maturidade dele, que é a parte genial da sua literatura. Todos nós conhecemos, todos nós já lemos em algum momento da nossa vida, ou vamos ter que ler, para vocês que estão estudando para o vestibular, tá aqui, ó, já foram, são e serão sempre leituras obrigatórias em vestibulares Brasil afora, né? Tô falando do quê? Memórias Póstumas de Brás Cubas,
Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memorial de Aires, né? Esse quinteto aqui é o quinteto sensacional da literatura realista do Machado de Assis. Pessoal, o Machado de Assis é o maior escritor do século XIX. E tem quem diga que é o maior escritor da literatura brasileira. Cara, eu acho que é muito bacana isso e verdadeiro. Ele é realmente um grande escritor brasileiro, certo? Então assim, ó, o realismo basicamente é isso, tá? Este é o contexto, as características e tá aqui a principal figura. Tá? Então assim, ó, espero que vocês tenham curtido, nós vamos analisar essas obras num futuro bem próximo, certo pessoal? Então foi mais uma aulinha de literatura no aulad.com.br, até a próxima, tchau pessoal!